O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda termina no próximo dia 30. E quem ainda não acertou as contas com o Leão, é bom não deixar para a última hora. Para falar sobre as principais dúvidas dos contribuintes, a gente conversa agora com o tributarista Ricardo Lodi, professor da Fundação Getúlio Vargas. Muito boa tarde, obrigado por o senhor ter vindo aqui ao SBT Rio. Como o contribuinte pode se preparar bem para fazer essa declaração? A gente recomenda que ele faça a declaração com alguma antecedência, ele podendo separar todos os documentos bancários, de fontes de rendimentos que ele recebeu, para que tudo que ele coloque na declaração, ele possa depois provar documentalmente. Professor, nós ouvimos as pessoas nas ruas que tinham dúvidas. Vamos à primeira. Gostaria de saber quem é obrigado a declarar o imposto de renda. Quem no ano de 2006 recebeu mais de rendimentos tributáveis, R$ 14.992,32. Esses são obrigados. São obrigados. Os demais são isentos. Muito bem. Muita gente quer aumentar a restituição, sempre é aquela mesma coisa. Muita gente quer aumentar a restituição, mas tem medo de cair na malha fina. Como ele deve fazer, ficar nesse meio termo aí e não ter problemas com o Leão? Na verdade, é uma preocupação procedente, uma vez que a Receita faz um controle por amostragem. Então, o controle será muito mais demorado para aqueles que tiverem restituições altas ou muitas deduções médicas, por exemplo. Então, o que se recomenda é que se só coloque como dedução aquilo que realmente pode ser comprovado documentalmente. Se por acaso no lote de restituição o dinheiro não chegar, a pessoa pode ficar preocupada ou não? Isso é normal? É normal. Só deve aguardar, porque realmente há muitos contribuintes e esse controle é feito ao longo, às vezes até depois do ano terminar. Professor, vamos até mais uma pergunta. Eu gostaria de saber quais são os bens que obrigatoriamente tem que constar na declaração. Bom, devem constar os bens móveis até o valor de R$ 5.000, devem constar todos os bens imóveis, todos os veículos, todas as aeronaves e embarcações, os saldos de conta corrente no valor até R$ 140, ouro, ações no valor até R$ 1.000. Quer dizer, isso tudo a pessoa tem que declarar, obrigada a declarar, senão depois pode ter o confronto de informações e aí sim você pega pela malha fina, é isso? Com certeza. Bens adquiridos no passado devem ser declarados pelo valor atual? Não. Os bens só são atualizados até o dia 31 de dezembro de 95. A partir do dia 1º de janeiro de 96, não há atualização monetária no valor dos bens. Vamos dar um exemplo prático. Uma pessoa que comprou uma casa por R$ 20.000. Essa casa hoje, por mais que ela esteja valorizada, ele não pode colocar o valor atualizado. Após 96, não. O aluguel que é pago pode ser dedutível do imposto de renda? Infelizmente, não. Não pode? Não pode. Muita gente tem essa dúvida. É porque a gente tem que declarar que pagou para que a Receita Federal possa verificar o recebimento pelo locador. Mas isso não representa nenhuma dedução para o locatário. Quem paga colégio, curso ou universidade para filho, neto ou sobrinho, todos maiores de 21 anos. Essa pessoa pode abater isso na declaração? Se for dependente, pode até 24 anos, desde que o curso seja ou universidade ou escola técnica profissionalizante de 2º grau. Curso de línguas? Não. Ou outro tipo de curso? Não. Está fora? Para o maior de 21 anos, de 21 a 24, só nessas duas hipóteses. Universidade e escola técnica de 2º grau. Para crianças isso pode não? Para crianças pode. Pode cursos de inglês, pós-graduação até 21 anos, uma série de outras despesas. A limitação se dá entre 21 e 24. Uma pessoa que tem os pais com mais de 65 anos e que estejam aposentados, pode colocá-los como dependentes? Se eles forem isentos, só receberem rendimentos isentos, pode. Caso contrário, cada um tem que fazer a sua declaração. Exatamente. Dentro daqueles mesmos limites que nós vimos, de R$ 14.992,32. Se o pai ou a mãe ganhar mais de R$ 14.992,32, não poderá. Vamos a mais uma pergunta. Uma das perguntas que eu vejo tem mais dúvida, as pessoas têm mais dúvida, é com respeito a se faz pelo formulário azul ou verde, completo ou simplificado. Qual é a diferença deles? A diferença é que no formulário completo você vai deduzir cada despesa conforme os seus recibos. No simplificado, há um desconto padrão de 20%
do rendimento percebido. Vale a pena fazer por um ou por outro? Depende. Para quem tem mais de 11.167,20 de deduções, vale a pena fazer pelo modelo completo. Para quem teve menos desse valor, é melhor fazer o desconto padrão. Professor, a gente vai fazer uma pequena pausa e depois do intervalo a gente volta a conversar com o tributarista Ricardo Lodge. Voltamos a conversar com o tributarista Ricardo Lodge. A gente fala muito de imposto de renda, mas na verdade a gente paga muitos outros impostos todos os dias e muita gente não sabe disso. Ou seja, por cada bem ou por cada serviço comprado, a gente paga por isso. E nós fizemos a reportagem, professor, que ilustra bem essa situação. Esta carga tributária que o brasileiro paga muitas vezes sem saber está em tudo. Está embutido no preço final do pastel que se come, no refrigerante. Só para se ter uma ideia, de R$ 1,50 que se paga em uma lata, 70 centavos vão para os cofres públicos. No maço de cigarro, a tributação é de 300%. Eu acho que para a parte da gente, classe média e classe pobre, fica difícil até de comprar. Pedimos a um especialista em direito tributário que fizesse uma simulação para nós. Com um programa específico, ele calculou quanto um trabalhador com 3 dependentes, que ganha um salário de R$ 500, paga de tributos ao final de cada mês. Com o imposto retido na fonte e mais os embutidos nos gastos da casa, ele paga 36,45% de tributos, quase a metade do que recebe. Com a conta de telefone nas mãos, a auxiliar de escritório mostra indignação. Só de tributos ela vai pagar 30% do valor total. É um absurdo. Você entende o porquê disso? Não, eu não entendo e gostaria até de saber o porquê. Bom, a gente viu aí que a carga tributária é pesada. E viu também que em qualquer coisa que a gente compre, desde uma latinha de refrigerante até um saco de cimento, a gente paga tributos e tributos pesados. O senhor que ajudou a fazer aquela conta ali do trabalhador que ganha R$ 500. Por exemplo, as pessoas não têm noção do valor que pagam. Como é que é isso? O senhor poderia dar essa explicação? Mais ou menos, por exemplo, no preço que está embutido num tijolo? É verdade, quando as pessoas adquirem esses bens, elas não têm consciência de quanto de tributo que elas estão pagando. O tijolo, por exemplo, que é necessário para todo mundo construir, desde o puxadinho até as construtoras, nós vamos ter uma carga tributária de 36,69%. No cimento, 39,5%. Muita coisa, né? Bastante. Onera demais o preço final desses produtos. Uma das coisas que, quando a pessoa compra na nota fiscal, não vem especificando na maioria dos produtos quanto está embutido de imposto ali. Por exemplo, no dia a dia, dona de casa, quais são os exemplos clássicos que o senhor vê que a dona de casa não percebe o quanto ela está sendo taxada sobre aquela compra? O material de limpeza se mostra de forma bastante intensa. No detergente, por exemplo, nós temos 40,5% de tributação. No sabão em pó, 42,27%. Quer dizer, praticamente metade do que ela paga nos produtos de limpeza é destinado ao pagamento de tributos. Conta de luz, qual é o imposto? Conta de luz também nós temos valores altíssimos, da ordem de 40% a 45%, dependendo do estado. E o povo sabe para onde vai esse dinheiro? Na maioria das vezes não se sabe, nem o povo nem os especialistas, uma vez que não há uma clareza dos gastos públicos em nosso orçamento. O senhor acha que deveria constar quanto está sendo cobrado de imposto na nota fiscal dos produtos, de todos os produtos, como acontece em outros países, por exemplo? Seria muito pedagógico. Isso já acontece, por exemplo, nas tarifas públicas, onde o consumidor pode acompanhar o valor em reais do que ele paga de tributo. Ricardo Lodge, tributarista, muito obrigado pela sua participação aqui no SBT Rio. Eu que agradeço.